Olá, aluno. Rafael Moreno, professor de Física. Eu espero que você esteja muito bem. Na aula de hoje a gente vai estudar a potência dissipada em circuitos elétricos. E para a gente desenvolver isso direitinho, eu vou precisar que tu já tenha assistido pelo menos 2 aulas minhas. Uma sobre tensão elétrica e outra sobre elementos de circuito, tá? Os dois links estão na descrição. Eu recomendo que você veja antes dessa aula aqui, para que as coisas se encaixem direitinho na tua cabeça, beleza? Só um recado antes de começarmos. Esse canal é por onde eu converso com os meus alunos sobre tópicos de ensino médio. Eles vão fazer prova da UFAM, prova da UEA. Então, se tu tiver interesse nesses mesmos tópicos, pense em se inscrever e bora estudar física, beleza? Seguinte, como eu disse, essa aula vai ser a continuação de aulas anteriores. Então eu vou deixar anotadinho aqui no topo da página algumas expressões que a gente vai utilizar durante a aula de hoje, ok? A primeira delas é a lei de Ohm. A lei de Ohm correlaciona 3 importantes grandezas em circuitos elétricos. A primeira é a tensão elétrica, a segunda é a resistência elétrica e a terceira é a corrente elétrica, ok? Segunda fórmula é a definição lá da eletrostática de tensão elétrica, que vai ser o trabalho para deslocar uma carga elétrica, ou seja, trabalho pela carga. E a segunda expressão, a terceira expressão, é a de corrente elétrica. Aqui só tem um pequeno detalhe que deveria ser variação de tempo, mas eu acho que é tranquilo isso aqui. Eu deixei só para notação ser um pouquinho mais enxuta e não sobrecarregar vocês, beleza? Seguinte, bora para a questão. Essa questão caiu ano passado no CIS, beleza? Então, coisas recentes, é assim que o CIS vai abordar esse tópico com vocês. Muitas vezes lidamos com grandezas físicas sem nos preocuparmos com a compreensão de seu significado. Por exemplo, podemos ter uma ideia mais concreta do sentido de 1 kWh quando associamos essa energia elétrica com o tempo de funcionamento de aparelhos cotidianos. Seguinte, vamos circular aqui esse 1 kWh e vamos circular tempo também, porque ele vai ser um conceito interessante para a nossa aula de hoje. Se considerarmos uma lâmpada de 20 watts, essa quantidade de energia elétrica é capaz de mantê-la acesa ininterruptamente por... Bora dar uma olhada nas alternativas. As alternativas estão em horas. E aí, como a gente deve desenvolver essa fórmula? Bem, aí eu vou te apresentar o conceito de potência elétrica, tá? Ou de potência, na verdade. Potência é definido como o trabalho realizado por unidade de tempo, ok? E aí, esse tal aqui representa trabalho, é uma letra grega, tal, e a unidade dele é joule, beleza? Esse T aqui no denominador é tempo e no SI ele vai ser medido em segundos. E tempo, como diria Cazuza, o tempo não para, ou seja, ele flui independente do que a gente queira que ele faça, tá? Ele não depende de ninguém para fluir, pelo menos classicamente. E o conceito que eu estou apresentando para vocês é de potência, tá? E potência vai ser medida em watts. Nota, como potência é igual a trabalho dividido por tempo, essa unidade de watts aqui é justamente joule por segundo. É exatamente a mesma coisa, tá? Só que aí convencionou-se de usar, quando a gente vai falando de potência, em usar a palavra watt, tá? Em homenagem a esse cientista. E aí a gente já tem uma grandeza aqui no texto nessa unidade de watt, que vai ser a potência da lâmpada, tudo bem? Então esse 20 já é uma potência, beleza? Seguinte, como ele fala em tempo, bora começar a reescrever esta expressão de potência para a gente ir comentando alguns detalhezinhos. Então, se eu passar este tempo que estava dividindo para o outro lado multiplicando, a gente vai ter potência vezes o tempo igual a trabalho, igual a energia. Potência vezes o tempo igual a energia. Aí, seguinte, dá uma olhada nessa expressão bem aqui, 1 kWh. Esse K é de quilo, eu espero que você se lembre que esse quilo sempre vai representar 1000, ou seja, aqui eu tenho 1000 watts hora, tudo bem? E watt é medida de potência e hora é medida de tempo. Então, o que eu tenho? Potência vezes o tempo
eu tenho uma unidade de energia. Então, esse 1 kWh é energia, beleza? Opa, apaguei um balão aqui e quero acender outro para cá. Então, esse 1 kWh é energia. Esse 20 watts é potência. Tudo bem? Ok. Situou os conceitos que eu apresentei com os dados que eu te dei, ou melhor, que o SIS te deu, a gente vai passar essa potência, afinal de contas a gente está procurando tempo, a gente vai passar essa potência que está multiplicando por outro lado, dividindo, ok? E aí a gente vai ter que o tempo vai ser igual a trabalho dividido pela potência. Vamos na última linha, só substituir valores numéricos, ok? Então, quanto é que vale a energia? Ele deu aqui 1 kWh, então bora colocar aí 1 kWh, dividido por potência, e potência vai ser esses 20 watts, tudo bem? Olha só, W em cima de watt e W embaixo de watt, dá para cortar essas duas letrinhas, tá? Deixando o problema um pouco mais simples. Aí esse quilo, tu já está ciente de que é 1000, então eu vou substituir esse K por 1000, 3 zerinhos, e aí eu já sei que a minha resposta vai dar em hora, justamente lá como as informações, as alternativas, as unidades das alternativas. E aí dá para cortar um zero de cima com zero de baixo, 100 dividido por 2, 50. 50 horas a resposta, tudo bem? Problema tranquilíssimo, sem contas complicadas, tudo bem direto, tudo bem acessível. Entendeu o conceito de potência? Beleza, a gente vai deixar aqui no topo da página para que a gente utilize mais vezes durante a aula de hoje, beleza? E aí você precisa anotar aí no seu caderno, onde você costuma estudar, ok? E se você tiver perguntas, por favor, use a barra de comentários para que a gente consiga interagir e ser mais eficiente nesses estudos, beleza? Próximo problema, e ainda é do SIS 2019. Para que tu te situes, ano passado caiu 2 questões nesses mesmos tópicos, ok? Os gráficos a seguir representam como variam a tensão elétrica nos terminais de um resistor ôhmico e a intensidade da corrente elétrica que o percorre em função do tempo. Então eu vou ter tensão elétrica, vou ter um resistor ôhmico, ou seja, a resistência desse resistor não varia com a DDP, e também vou ter informação de intensidade de corrente elétrica, que é corrente elétrica, tudo bem? Vou te apresentar os gráficos. E aí, no ano passado, a UEA veio apresentando 2 gráficos diferentes. Então, se tu já leu o gráfico alguma vez comigo, tu já sabes que a primeira coisa a ser feita é olhar aqui os eixos. Então, o cara que fez o gráfico tem que te dizer sobre o que o gráfico está falando no próprio gráfico. Tá certo que ele já falou aqui no texto, mas ele fala também no gráfico. Então, este primeiro gráfico fala de tensão e tempo. Aí, olha só, o tempo vai de 0 a 60 segundos, uma leitura superficial rápida, tá? E o segundo gráfico fala de corrente elétrica e tempo também, ainda de 0 a 60 segundos, ok? Aí, esse gráfico aqui vai de 0 a 40 volts e esse vai de 0 a 20 amperes. E os dois gráficos têm uma quebradinha aqui quando o tempo é igual a 40 segundos, tudo bem? A gente não tem muito o que fazer com o gráfico por enquanto, então vamos continuar lendo o enunciado. A energia elétrica dissipada por esse resistor no intervalo de 60 segundos é de vou circular energia, que é o que ele está pedindo, energia elétrica, e vou circular também o valor do tempo, tá? Ou seja, esse gráfico aqui vai de 0 a 60, então a gente vai precisar usar o gráfico todo para chegar na resposta. Vamos dar uma olhada nas alternativas, ver se ajuda em alguma coisa. Olha só, a resposta está em kJ, ou seja, eu vou procurar uma energia, e aí provavelmente ela é grande o suficiente que eu tenha que usar esse prefixo quilo aí, tá? E aí, como a gente começa resolvendo essa questão? Bem, vamos utilizar lá o nosso conceito de potência que eu acabei de apresentar para vocês. Só que eu não tenho informação de trabalho, eu também não tenho informação de potência. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma dessas outras fórmulas aqui para chegar numa expressão em que eu tenha todos os dados. Como um dado que eu tenho é DDP, né, é tensão elétrica, eu vou colocar aqui a expressão de tensão elétrica. E aí, saca só, eu vou passar este Q que está dividindo para o outro lado, multiplicando, ok? E aí a gente vai ter uma outra expressão para trabalho.
E essa expressão de trabalho eu vou substituir nessa expressão de potência original, ok? Deixa eu escrever aqui embaixo ela de novo. E aí eu espero que tu consiga ver o seguinte. Essa carga dividida pelo tempo é um conceito que eu já te apresentei numa aula anterior, que é o conceito de corrente. Carga pelo tempo, corrente elétrica. Tudo bem? Então eu vou reescrever na próxima linha essa mesma expressão, só que onde tinha carga pelo tempo eu vou escrever corrente elétrica. E aí eu vou ter potência vai ser igual corrente elétrica vezes DDP. Seguinte, tenho agora uma expressão de potência que depende exclusivamente de grandezas de circuitos elétricos, corrente e tensão elétrica. Tudo bem? Deixa eu apagar essa setinha aqui do meio, que zoou meu slide. E vamos começar a resolver a questão, porque eu tenho tanto corrente elétrica, dada nos gráficos, tanto como tensão elétrica, dada nesse gráfico aqui de cima. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, abrir um espaço para fazer essas contas. Seguinte, como ele quebra o gráfico em dois pedaços diferentes, um de 0 a 40 e outro de 40 a 60, a gente vai resolver desse mesmo jeito. A gente vai dividir a resolução em duas partes, ok? Uma de 0 a 40 segundos e a outra de 40 a 60 segundos, tudo bem? A gente vai usar essa mesma expressão duas vezes. Então eu vou escrever aqui que potência elétrica é igual a corrente vezes a tensão elétrica. E aí, onde tinha... Aí, vamos aqui. De 0 a 40. Aí, corrente elétrica. A corrente elétrica de 0 a 40 segundos. Olha só, ele não colocou a informação... Ele não colocou o 10 aqui, tá? Mas entre 0 e 20, o meio do caminho é 10. Então, eu tinha que ler isso no dia da prova. Então, de 0 a 40, a corrente é 10. E a DDP, de 0 a 40 segundos, a DDP é 20 volts, tudo bem? Então, onde tinha DDP, coloquei 20. 20 vezes 10, eu vou ter 200 watts. Já é a unidade que eu quero? Não. Seguinte, te lembra que watts é joule por segundo. É a energia que eu gasto por segundo, tudo bem? Energia por segundo. Como eu descobri quanto energia ele gasta em 1 segundo, eu vou multiplicar pelo tempo todo de funcionamento dessa máquina, tudo bem? Então eu vou fazer 200 vezes 40, que é de 40 segundos. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia como sendo potência dissipada vezes o tempo. E aí vai dar 200 vezes 40, de 40 segundos, ok? Que é o tempo que a máquina funcionou nesse regime. Aí saca só o nível da matemática que o SIST pede. 4 vezes 2, 8. 3 zeros aqui na resposta, tudo bem? Então, 8.000 joules. Olha só, a resposta está em quilojoules. Então, eu vou pegar esses 3 zeros aqui e vou representar como sendo 8 quilojoules, tudo bem? Tranquilíssimo, né? A gente vai fazer a mesma coisa para o outro intervalo, tá? Então, de 40 a 60, vou escrever aqui expressão é igual a corrente elétrica pela tensão elétrica. Potência é igual a corrente elétrica pela tensão elétrica. E aí, eu vou verificar quanto é a corrente de 40 a 60 segundos. Então, de 40 a 60 segundos, a corrente elétrica é 20. Então, substituo 20 na expressão. A tensão elétrica de 40 a 60 vai ser igual a 40 volts. Vou substituir 40 volts na expressão. 40 volts. Então, mais uma vez, 2 vezes 4, 8. Tenho 2 zerinhos aqui do lado, tá bem? A minha resposta está em watt. Seguinte, pensa assim, se ainda ficou meio obscuro para ti, pensa que esse watt é joule por segundo, né? Pensa assim, pensa que tu ganha R$800 trabalhando por dia. Então, R$800 por dia. Se tu trabalhar 10 dias, como é que tu vai calcular o dinheiro que tu vai receber? Tu vai pegar a tua diária e multiplicar pelo tempo que tu trabalhou. Ou seja, tu ia fazer 800 vezes 10. Em 10 dias, tu ia fazer R$8.000. É a mesma ideia aqui. Ele gasta 800 joules por segundo. E aí eu vou multiplicar esse 800 por 20 segundos, que é o tempo de funcionamento dessa máquina nesse regime, tudo bem? Então, o trabalho vai ser igual a potência vezes o tempo. E aí a potência acabamos de calcular como sendo 800.
Esse tempo vai ser 60 menos 40, que vai dar 20. Aí te lembra que é variação de tempo. E aí, 2 vezes 8, 16. Vou colocar aqui embaixo. E aí eu vou ter 3 zerinhos. Então eu vou ter 3 zerinhos na resposta também. Então vai dar 16.000 joules. Lembrando que a resposta está em kilojoules. Então substitui por kilojoules aí. Tranquilo? E aí, como ele quer a resposta em todos esses 60 segundos, eu vou somar esse 8 com esse 16 kJ, ok? Fiz a conta aqui rapidinho e a resposta vai dar 24, ok? Seguinte, apresentei para ti, nessa questão, uma nova definição de potência que envolve as grandezas da eletrodinâmica, ok? Aí a gente vai precisar guardar essa expressão. Tá? Que a gente vai utilizar ela mais vezes nessa aula, tudo bem? Lembrando, perguntas fazem aí nos comentários, ok? Próxima questão. Dessa questão agora vai ser do PSC. Com o objetivo de ferver 500 ml de água, inicialmente a 25 graus Celsius, um aluno liga um aquecedor de imersão e aí ele dá as características do aquecedor, 60 watts e 220 volts. Só que em vez de ligar em 220 volts, ele liga numa tomada de 110 volts. Supondo que a resistência do aquecedor permaneça invariável na tensão de 110 volts, podemos afirmar que o intervalo de tempo para a água ferver em relação ao intervalo de tempo, caso estivesse ligado numa tomada de 220, ficará... Vamos dar uma circulada aqui nessas especificações do produto. Opa! Eu destaquei esse trecho interessante que diz que tanto em 110 quanto em 220, ele vai funcionar com a mesma resistência, tudo bem? Isso é extremamente importante para resolver essa questão. Mas eu acho que eu circulo também aqui as especificações do produto e também eu acho que eu circulo o tempo, que é o intervalo, que é exatamente o que a gente vai procurar, ok? Aí nota, nas alternativas, ele não dá a resposta em hora, ele quer que tu compare a situação de 110, com a máquina funcionando em 110, com a máquina funcionando em 220, ok? Então, vai ser igual, vai ser 2 vezes maior, 2 vezes menor, 4 vezes maior. Entendeu a ideia? E aí, o que é que a gente sabe do funcionamento nas duas tensões? Que a corrente, ou melhor, que a resistência elétrica vai ser igual nos dois casos. Também? E como eu represento isso matematicamente, fisicamente, né, algebricamente? Eu vou escrever que a resistência na situação 1 vai ser igual à resistência na situação 2, tudo bem? Essa expressão vai guiar a nossa resolução, ok? E aí, bora escrever essa expressão... Opa, o que aconteceu? Tá, bora escrever a última expressão que a gente calculou para potência elétrica, potência dissipada, que vai ser o produto da corrente ADDP. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever a lei de Ohm aqui embaixo, lembrando que a resistência vai ter um papel muito importante na nossa resolução. E aí, em vez de usar essa que considera corrente elétrica e tensão elétrica, eu vou reescrever a lei de Ohm e onde tiver corrente nessa expressão anterior, eu vou jogar a razão de tensão elétrica pela resistência elétrica, tudo bem? Ou seja, vamos lá para a próxima linha, a potência dissipada vai ser igual. Onde tinha a corrente elétrica, eu vou jogar U dividido por R. Tensão dividido por resistência. E aí vou reescrever essa última tensão aqui. Ok? U vezes U, eu posso multiplicá-los e eu vou ter U ao quadrado. Chego numa expressão para cálculo de potência que depende de tensão elétrica e resistência. Tudo bem? E aí, isso ainda não está tão interessante. Olha, eu já escrevi aqui em cima, tá? Para a gente guardar essa expressão. A gente vai utilizar outras vezes, eventualmente. Reescrevi aqui o potencial, essa mesma fórmula, mas a gente vai alterar ela. Por quê? Porque como a gente quer a nossa resposta dependendo do tempo, eu vou reescrever a nossa definição de potência original, lá da mecânica, né? Que a gente eventualmente viu no primeiro ano. E aí, onde tinha aqui a potência, como não tem informação de potência, eu vou jogar a razão trabalho pelo tempo. E a gente vai ter essa expressãozinha aqui. Trabalho pelo tempo vai ser igual tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência. Não te perde, não pisca, senão tu perde, ok?
eu vou reescrever essa expressão aqui embaixo. O que eu quero fazer? Como eu sei que a resistência em 110 vai ser igual a resistência em 220, eu vou isolar a resistência nessa expressão e depois substituir nessa expressão bem aqui. Por quê? Porque aí eu vou poder comparar as duas situações com todas as grandezas, tudo bem? Seguinte, vou isolar a resistência, então eu vou passar a resistência multiplicando o trabalho dividindo e esse tempo que estava dividindo ele vai para o outro lado multiplicando. Espero que tu acompanhe. Trabalho passou dividindo, a resistência... Opa, foi muito rápido. Sim, resistência foi multiplicando, o tempo foi multiplicando e o trabalho passou dividindo. Então, eu vou substituir, onde tinha resistência nessa fórmula, eu vou substituir por essa expressão toda bem aqui, tudo bem? E aí eu vou te dizer o que exatamente cada termo vai funcionar, o que cada termo vai significar. Então é o seguinte, onde tinha resistência 1, eu vou colocar os dados da tensão na situação 1, do tempo na situação 1 e do trabalho na situação 1. E aí é o seguinte, vai ficar, eu só coloquei um índice aqui, reescrevi a fórmula e coloquei um subscrito para dizer que eu estou trabalhando com a situação 1. Esse U é a tensão elétrica, que vale 110 volts nessa primeira situação. Esse T1 é o tempo 1, que eu não sei quanto significa. E esse trabalho é o trabalho necessário para aquecer 500 ml de água de 25 até o ponto de fervura, o ponto de ebulição, que é 100 Celsius, ok? A gente estudou isso no segundo ano, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tudo bem? E a gente não vai precisar calcular. Se liga, esse trabalho 1 é o trabalho necessário para aquecer 500 ml de água de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius, tudo bem? E isso vai ser igual à resistência na situação 2, e aí vai ser calculada da mesma forma daquela expressão lá, onde essa tensão 2 é igual a 220, esse tempo 2 eu não sei quanto é, mas eu quero comparar com o tempo 1. E essa tensão em 2 ou melhor, esse trabalho em 2 é justamente a energia necessária para aquecer 500 ml de água de 25 até 100 graus Celsius. Não sei se você notou, mas o trabalho, tanto nesse estado 1 quanto nesse estado 2, é para aquecer 500 ml de água de 25 a 75. Tá? E aí, se tu não lembra dessa expressão de calor, que ela correlaciona todas as grandezas de aquecimento. Então, eu devo ter te dito, né, se tu foi meu aluno ano passado, que calor era uma forma de energia e que era assim que a gente calcularia a variação de temperatura numa quantidade de massa, tudo bem? E aí vai ser a mesma energia, tanto para 110 volts quanto para 220. E aí, como são iguais dos dois lados, eu posso cortar, ok? E aí isso vai dar uma simplificada maravilhosa na nossa expressão, que só vai depender de tensão elétrica e tempo. E aí na próxima linha a gente começa a substituir os valores, ok? A tensão elétrica em 1, 110, e aí vai ficar ao quadrado. O tempo 1, não sei quanto é, mas a minha intenção é comparar com o tempo 2, então tá tranquilo. E isso vai ser igual tensão em 2, 220, vezes o tempo... 220 ao quadrado da expressão, vezes o tempo 2, que eu não sei quanto é, mas a minha intenção nessa questão é justamente comparar com o tempo 1. Seguinte, agora tu tens um problema matemático. E aí, o modo que eu vou resolver aqui é para que eu faça o menor número de cálculos possível, ok? Em vez de eu calcular 220 ao quadrado, que vai me dar uma dor de cabeça, lembrando que tu tem mais 59 questões para fazer no vestibular, o que eu vou fazer? Em vez de escrever 220, eu vou escrever 2 vezes 110. Por que eu faço isso? Porque eu sei que tem um 110 do outro lado lá que eu poderia cortar. E aí eu vou fazer esse quadrado distribuindo aqui tanto para o 2 quanto para o 110. E aí eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 110 ao quadrado. E aí eu posso cortar dos dois lados o 110. Nenhum cálculo até agora. Aí eles vão sumir. Eles vão sumir. Eles vão sumir. Sumiram. E aí eu tenho que o tempo 1 vai ser igual a 2 ao quadrado vezes o tempo 2.
Ou seja, eu posso já elevar esse 2 ao quadrado e eu tenho a conclusão, fiz uma bagunça, tenho a conclusão que o tempo 1 vai ser igual a 4 vezes o tempo 2, ou seja, o tempo vai ser 4 vezes maior. Por que isso aconteceu? Porque o aquecedor de imersão foi projetado para trabalhar em 220. E como tu dá uma tensão menor para ele, ele vai ter uma corrente elétrica menor e consequentemente ele vai aquecer menos, tudo bem? E aí ele aquece nessa proporção aí. Tranquilo? Questão doida, né? Mas o PSC tem dessas coisas. E a última questão de hoje, a gente chegou nessa última nessa expressão aqui, que talvez seja interessante para os cálculos, e aí tu tem que guardar no teu coração. Para a próxima expressão eu não encontrei aplicação nos últimos vestibulares, mas eu acho interessante mostrar para vocês, pelo menos para vocês saberem como encontrar ela. O sistema de um aquecedor elétrico consiste na aplicação de uma voltagem de 120 volts entre as extremidades de um fio de níquel cromo que tem resistência de 8 ohms. E aí vocês viram algumas grandezas interessantes, como 120, que é tensão elétrica, voltagem, DDP, e aqui esses 8 ohms, que é informação de resistência elétrica. Aí ele pede para a gente calcular corrente elétrica e potência do aquecedor. Então, vamos começar pela corrente elétrica, beleza? E aí, a lei de Ohm eu acho que é a mais frequente nesse tipo de problema, tá? Então, é um negócio que você tem que ir muito confortável para usar, tudo bem? Então, tensão elétrica é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. E aí, para calcular a corrente elétrica, a gente vai substituir o valor da tensão elétrica, 120, a resistência 8 ohms, e isso vai multiplicado vai dar a corrente elétrica. Isolando a corrente elétrica de um lado da igualdade, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 8 que estava multiplicando a corrente para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 120 dividido por 8, tudo bem? Não consigo fazer isso de cabeça, vou simplificar em cima e embaixo por 4, tá? 12 por 4 daria 3, como é 120 vai dar 30, e aí 8 dividido por 4 vai dar 2. E aí 30 dividido por 2, tranquilo, vai dar 15 amperes. Primeira parte da questão, ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a potência, só que aí a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai usar essa corrente elétrica que a gente acabou de descobrir com essa resistência. Eu poderia utilizar a fórmula anterior e calcular utilizando esses dois dados, sim, mas eu quero apresentar a fórmula nova para vocês. E aí a gente vai ter essa que correlaciona corrente elétrica e tensão elétrica com a potência. E aí eu vou utilizar a mesma lei de Ohm para substituir o valor da tensão elétrica. Então, onde tinha esse U, eu vou colocar R vezes I. E aí vai ficar assim, corrente elétrica vezes resistência vezes corrente elétrica. E aí, I vezes I vai ficar I ao quadrado, corrente ao quadrado. E a nossa nova fórmula vai ser Pri ao quadrado, com Izinho ao quadrado, corrente elétrica ao quadrado. Ok? Vamos substituir os valores. A resistência elétrica vai ser igual a 8 ohms e a corrente elétrica vai ser igual a 15 amperes. Então vai ter 15 amperes ao quadrado. Ok? E aí, primeiro passo vai ser resolver... Desculpa, hora de acordar. Primeiro passo vai ser resolver esse 15 ao quadrado, ok? E aí eu vou fazer essa multiplicaçãozinha rápida aqui. E aí esse passo é meio inevitável, tá? Mas nada muito complicado. 15 vezes 15, e aí 5 vezes 15, 75. 1 vezes 15, 15. Aí tu deixa um espacinho ali porque tu multiplicou por uma dezena. E aí somando, baixa 5, 7 com 5, 12, vai 1, 1 com 1, 2. 225. Substitui 225 aqui na conta. E aí, da mesma forma, 8 vezes 225. Mesmo esqueminha de multiplicação. E eu tenho certeza, na verdade eu espero que tu estejas tranquilo com isso, tá? Mas se tu não tá, eu fiz aqui um resuminho para você. Tudo bem? E aí, a nossa potência vai sair
1800 watts, tudo bem? Mostrei essa expressão para te mostrar essa terceira forma de relacionar potência com essas grandezas da eletrostática, da eletrodinâmica, ok? Beleza, resolvi 4 questões com vocês e eu queria ainda falar sobre mais uma coisinha, tá? Detalhe, tu pode estar pensando, putz, já tem 7 fórmulas para memorizar. Eu recomendo, e foi o que eu fiz no ensino médio, quando eu tinha a idade de vocês, o seguinte: eu não memorizei todas essas aqui. Eu memorizei a primeira lei de Ohm, que ela é extremamente importante, essa definição de DDP, corrente elétrica, que é super simples também. Isso aqui eu sabia desde o primeiro ano do ensino médio, na verdade é assunto do primeiro ano do ensino médio, mas aí eu aprendi em algum momento, entendeu? Não nas aulas de eletrostática, de eletrodinâmica. E aí eu memorizei só essa aqui. E aí o que eu fazia? Se eu precisasse de outra expressão, eu ficava combinando as expressões que eu sabia até chegar numa expressão que me ajudasse a resolver o problema, tudo bem? E sempre funcionava, ok? Então fica tranquilo com isso. Seguinte, eu quero mostrar mais algumas coisas com vocês. Uma pergunta que eu ouço frequentemente dos meus alunos é: onde eu vou ver isso na minha vida? Eu não vou fazer física, não vou fazer engenharia, não quero aprender isso. E aí é o seguinte: eu trouxe essa etiqueta aqui. Com certeza tu tem uma geladeira na tua casa. Essa é uma foto que eu tirei do adesivo que vem junto da geladeira. E bora ver se tu tá mais familiarizado com certos termos que aparecem nesse adesivo. A primeira coisa que tu notas é 127 volts. O que isso te diz? Que essa geladeira foi projetada para funcionar numa tomada, né, de uso comum, ou seja, 127 volts. Outra informação aqui interessante para vocês: essa geladeira, se ela ficar ligada o tempo todo na tomada, ela vai consumir em um mês 38 kWh, tá? Ou seja, esse valor é mensal. Então, tem gente que desliga a geladeira à noite para economizar energia. E aí eu espero que tu consigas notar como isso não faz tanta diferença assim no contexto da tua conta de energia elétrica. Vou te mostrar outra foto que é do meu ventilador agora. Pera aí, esse adesivo. Ah, inferno! Esse adesivo. Tá, esse adesivo aqui tá no meu ventilador. Inferno. E aí? Desculpa, gente. Tá, esse aqui tá no meu ventilador. Deixa eu apagar aqui. Então, saca só. Modelo, tensão aqui, projetado para funcionar em 127 volts. E aí, ó, consumo de energia elétrica em kWh mês. KWh, a gente viu na primeira questão, que é a unidade de energia. Então, esse ventilador consome 4 kWh por mês. Aí tem uma observação aqui, ó, consumo mensal para uso diário de 1 hora em velocidade alta. Então, aqui, essa parte ele mostra o rendimento para cada velocidade. Tem 3 velocidades do ventilador. E vai lá, ninguém em Manaus usa ventilador 1 hora somente por dia, tá? Então, aí, para tu teres uma noção que realmente viria na tua conta de energia, tu teria que fazer esse 4 vezes o número de horas que o teu ventilador fica ligado, e aí tu ia conseguir estimar direitinho o consumo só do ventilador, beleza? Uma outra figura que é a do carregador do meu notebook, desse mesmo notebook. Inferno, de novo isso. Pera aí, só um minuto. Cadê? Pera aí. Tá aqui. Do carregador do meu notebook. Aí é o seguinte, vamos ver as informações que a gente já conhece aqui, ó. Só para você se situar, isso aqui, ó, adaptador de corrente alternada para corrente contínua. Então, esse CA é corrente alternada em inglês e CC corrente contínua, tá? E aí, saca só. Aí, de entrada, a gente tem de 100 a 240 volts, ou seja, tu podes acionar a tomada do teu notebook, desse notebook,
tanto em 110 quanto 220, porque ele foi projetado para funcionar em qualquer tipo de tomada, ok? E aí, essa tensão vai gerar uma corrente de 1,6 amperes, ok? E aí, como é uma corrente alternada, ele vai ficar oscilando de 50 a 60 Hz. E aí a gente vai ter aula de ondulatória e tu vai saber, vai sacar o que é esse Hz aí. Não se preocupe. Ok, e aí de saída, ó, bem aqui, ó, saída ou de output, ele tem 19 volts, ou seja, ele converte, é um adaptador, né? Então ele converte o 110 da tomada para sair somente 19 volts aqui na... é essa tensão que vai entrar no notebook, só 19 volts, tá? E aí essa tensão já é de corrente contínua, ok? E aí ainda gerando 3,42 amperes. E aí, bem aqui, ficou bem pequenininho, não deu para notar. Mas bem aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos. Ou seja, existe uma diferença de potencial e esse símbolo no meio, bem aqui, ó, esse símbolo bem aqui, ele representa essa entrada aqui do notebook, do adaptador no notebook. E aí, essa parte externa tem sinal negativo e a parte de dentro do carregador tem sinal positivo. Ou seja, tem a diferença de potencial funcionando em pontos diferentes desse cilindro, beleza? E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é a leitura de uma conta de energia elétrica, tá? Então, peguei essa conta de energia aqui do Amazonas mesmo, deixa eu apagar aqui algumas coisas. E aí, para um consumo de 1.752 kWh, essa pessoa vai ter que pagar R$ 1.600. Aí eu fiz uma conta e acaba que cada kWh, né, respeitando essa proporção, ou melhor, dividindo o consumo pelo total a pagar, cada kWh vale 93 centavos. E aí se tu fores voltar lá no exemplo da geladeira, onde o consumo o mês todo era 38 kWh, se tu deixar a geladeira 50% do tempo ligado, aí isso vai descer para quanto? 19 kWh. E 19 kWh vai dar mais ou menos 19, 18 reais. E aí, 18 reais numa conta de energia dessa natureza aqui, nem faz tanto sentido economizar. Vocês concordam com isso? Eu espero que sim. Bem, filhos, desculpe pela aula ser um pouquinho longa. Agora, eu gostaria de recomendar 2 vídeos para vocês. Vou recomendar os vídeos sobre tensão elétrica e circuitos. E eu vou pedir também para você me adicionar lá no Instagram, que eu pretendo compartilhar alguns conteúdos também por lá, para que a gente tenha uma interação um pouco mais rica, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitosa. Sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno.